Olá amigos, tudo bem? Marco Ferrari Sommelier falando, seja bem-vindo ao workshop sobre o vinho. Vamos falar um pouquinho sobre o vinho no geral, né? A gente vai dando uma panorâmica geral sobre o vinho. Esse workshop eu dividi em 3 partes, vamos chamá-la de 3 aulas, que vão abranger diferentes assuntos sobre o mundo do vinho. O mundo do vinho é muito interessante, porque o mundo do vinho é basicamente, a gente pode encarar como, sabe aquele aplicativo Google Earth? Aí você abre o Google Earth, né, e você vê o mundo lá rodando. Aí você dá uma zoomada no mundo e você vai focando, por exemplo, América do Sul. Aí você vai dar mais uma zoomada e você vai focando o Brasil. Aí vai dar mais uma zoomada e você vai para o Ceará. Aí mais uma vai para Fortaleza, mais uma até chegar no quintal da sua casa. O mundo do vinho é desse jeito. Existe tanta profundidade de assunto que você pode passar dias e dias e dias falando apenas de uma coisa, tipo, por exemplo, sei lá, as barricas de carvalho. Vamos poder fazer uma aula de 2 dias só falando sobre carvalho, sobre as barricas, etc., que vai ter sempre assunto e sem enchimento de linguiça. Mas não é isso que nós vamos fazer aqui. Então esse workshop, uma geral, é um Google Earth bastante amplo para você ter uma ideia, uma panorâmica sobre o mundo do vinho e quem sabe eu cumpra a minha missão, que é convencê-lo a gostar mais de vinho ou então aprender um pouquinho mais sobre essa bebida que é milenar. Seja muito bem-vindo. Então esses são os meus contatos que estão aqui. Não esqueça de dar um likezinho nas situações aí no Instagram, no Facebook, etc. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum problema, anota meu zap, tá ali, você manda um alô e a gente está aí respondendo sem problema nenhum. Não existe pergunta boba, não existe curiosidade sem merecer ser passada ali. Beleza? Então, dito isso, vamos em frente. Vamos começar por onde? Primeira parte. A primeira parte é conhecer o vinho. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o vinho a partir da sua constituição, ou seja, o que é o vinho. O vinho, minha gente, é uma das pouquíssimas bebidas presentes no nosso dia a dia que é feita a partir de um único ingrediente. São poucas essas bebidas. Por exemplo, a água é outra. Por exemplo, água de coco também, que é uma situação regionalmente aqui no Nordeste, em Fortaleza, no Ceará, enfim, é uma situação bastante comum, bastante fácil de encontrar, mas saiu daqui e já não é tão simples assim, né? Uma água de coco em São Paulo você não paga 4 vezes o preço que você paga por aqui. Avalie no hemisfério norte e por aí vai. Então, basicamente, o vinho, o que ele traz dentro de si é a característica intrínseca da matéria-prima que o gerou, que é a uva prensada. Então a uva, ela traz alguns componentes, algumas características e todas elas são levadas para o vinho. Porque além de não ter sido feito com nada além da própria uva, o vinho não tem nada adicionado, ok? Vamos por etapa que a gente vai entender melhor. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês era justamente essa tabela. Essa é uma tabela em que nós podemos ver o que vai dentro de um copo de vinho tinto, o que vai dentro de um copo de vinho branco, e a título de comparação, um cálice de porto e uma dose de whisky no sentido de destilado, ok? Então, como vocês podem notar, todos os nutrientes, entre minerais, vitaminas e outros também, tem uma representação bastante importante tanto no vinho tinto como no vinho branco. Ou seja, essas bebidas, vinho branco e vinho tinto, são ricos desses nutrientes. Por qual motivo? Porque, repito, a uva ela prensada, ela é transformada em vinho pelo processo natural da fermentação, em que o vinho não passa, o mosto, a uva e depois o vinho não passa por nenhum tratamento traumático, ou seja, não passa por destilação, não passa por congelamento, não passa por fervura, nada disso. Então o que é que acontece? Todos os componentes, todos os nutrientes da uva estão presentes no vinho. Estão presentes porque essa uva, ao longo do processo de produção, nunca foi tratada por, digamos assim, por situações traumáticas. E nem nada foi acrescentado à própria uva. Beleza? Então, dito isso, nós podemos afirmar categoricamente que o vinho é muito mais que uma bebida. O vinho é literalmente um alimento. E assim foi sempre usado o complemento alimentar. Ao longo da história da civilização ocidental, que basicamente o vinho tem a idade da história da civilização ocidental. O vinho nasce numa época super antiga, o vinho
Bem, se a gente quiser tomar por ponto de partida a Bíblia, Noé é o primeiro que tem contato com o vinho. E depois de Noé, vários outros até os dias de hoje. Então o vinho é muito antigo e era naquele tempo considerado um complemento alimentar. Por que complemento alimentar? Porque, minha gente, o vinho ele era utilizado para se consumir fruta ao longo do ano, mesmo em época que a fruta não estava na safra. Porque a safra da uva, colher a uva, come a uva, acaba a safra, acaba a uva. Mas se tiver a produção de vinho, você tem praticamente à disposição as vitaminas e os sais minerais da uva ao longo do tempo. Vamos em frente. Esses são alguns dos benefícios do vinho dados pelos polifenóis. Os polifenóis têm função antioxidante. Os polifenóis são contidos dentro da uva e continuam presentes dentro do vinho. A função mais importante é a função, basicamente, de benefícios das malaltias cardiovasculares. Os benefícios ao coração do vinho. O que é que acontece? Basicamente, a função antioxidante age no interior dos vasos sanguíneos e tem a tendência a eliminar as plaquetas de gordura que uma alimentação rica em gorduras animais produz no ser humano. Então, a ingestão diária e em pequenas doses de vinho faz com que esse problema seja, em parte, amenizado e resolvido. Existe uma história chamada o paradoxo francês que nos prova isso cientificamente. E, além disso, nós podemos ver, portanto, diminui a oxidação do colesterol, possui ação bactericida, ação protetora cardiovascular, contém arteriosclerose e o efeito benéfico nos vasos sanguíneos combate a formação da trombose. Quem falou tudo isso é o Dr. Jairo Monção de Souza, no livro que ele escreveu, Vinho é Saúde, é um médico do Rio Grande do Sul, médico de Porto Alegre, bastante conhecido, bastante famoso, e reuniu nesse livro algumas observações dos estudos dele sobre o vinho, além do mais. E realmente ele chega a essas conclusões, então não sou eu que estou falando. Existem também os benefícios do álcool, porque por incrível que pareça, o álcool em pequenas doses, recomendado, pequenas doses diária, também ajuda na ação antibiótica e no aumento do colesterol. Então, nós podemos resumir a isso o fato que o vinho é uma bebida saudável. Lógico que tem que ser, pelo conteúdo de álcool, tem que ser em quantidade mínima. E tem que ser também em quantidade diária. Não existe uma quantidade diária recomendada. Pode ser uma taça, pode ser duas, pode ser três. Lógico que existem pessoas que não podem consumir vinho, no caso de mulheres grávidas, de mulheres que estão amamentando. Apesar do que minha avó dizia que o vinho fazia leite, né? Fazia bem para a criança e na produção do leite quando estava amamentando, mas isso era minha avó, né? Não sei, não era cientista ela. Então não sei se podemos confiar, mas historicamente na Itália funcionava dessa maneira. Mas o vinho, para além das funções benéficas que ele pode ter, saudáveis, salutistas, etc., o vinho também tem uma situação muito importante que é o encantamento. Aquilo que é ao redor do vinho, a humanidade sempre se encantou, sempre se inspirou para várias situações. Quer ver? Vejam só, essa daqui é uma gravura da antiga Grécia. Estamos falando aqui de uns 2000 anos atrás, tranquilamente, até mais do que isso. Sim, tranquilamente, bem mais do que isso. Da antiga Grécia estamos falando de 3.000 anos atrás, uns 1000 anos mais ou menos antes de Cristo, né? E naquela época já havia, aqui é uma representação dos cultos dionisíacos, é uma representação daquilo que o vinho era considerado na época, ou seja, algo muito ligado à mitologia, algo ligado ao místico, algo ligado à religião. Isso justamente pelo fato que um pouco de vinho deixava o homem mais alegre, mas muito vinho fazia ele perder a cabeça. Então o homem tinha que ter o equilíbrio, a sabedoria e o conhecimento no consumo do vinho para não se tornar um bebum, não é isso? Mas não foi só na antiga Grécia que isso aconteceu. Vocês podem notar que até os antigos egípcios já traziam em sua representação do dia a dia, de uma colheita de vinho, de uma produção de vinho, até de uma propriamente dita, de uma venda de vinho, de uma entrega de vinho em algum lugar. Tudo isso está dentro das pirâmides do Egito. Então nós temos uma história muito antiga do homem com o vinho, ligado ao vinho por seus aspectos místicos, por seus aspectos produtivos, como fazendo parte
de sua dieta, de seu dia a dia, de sua, digamos assim, de sua alimentação, como era exatamente nessa época. Estamos falando mais ou menos 5.000 anos atrás. Vamos em frente. Também na idade renascentista, os pintores famosos, Guido Reni, Caravaggio, todas as pinturas famosas do Renascimento italiano trazem um vinho para o dia a dia, trazem essa história de Baco, etc. Não deixa um vinho morrer, vamos dizer assim. Além de ser a simples bebida que acompanha dia a dia, também há esse aspecto místico. Vários pintores, várias histórias foram inspiradas no vinho. Essa talvez é uma das mais famosas. Estamos aqui no Leonardo da Vinci, e claramente se comenta sozinho. Aqui é o topo do misticismo do vinho, quando Jesus Cristo faz o paralelo entre o vinho e o próprio sangue, e o pão e a própria carne. E essa daqui é uma pintura muito interessante, chega de coisa mística, chega de coisa pesada, chega de algo assim transcendental, e vamos olhar para o vinho como ele é, fazendo uma degustação. Esse quadro se chama O Jovem Degustador. Jean-Philippe Mercier, se não me engano, é o pintor, é um quadro que fica no Louvre, em Paris, e ele mostra exatamente um rapaz que está fazendo a degustação, na verdade a análise visual do vinho. Então nós temos que, nessa pintura, o vinho se torna protagonista. Isso só para mostrar para vocês o quanto o vinho foi importante ao longo do passado dos séculos da humanidade, e ele se torna um importante coadjuvante no nosso dia a dia e também na nossa história. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem, ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o vinho, ele é muito mais que uma bebida, o vinho é cultura. O vinho faz com que o ser humano tenha uma propensão ao estudo. Quem gosta de vinho gosta de estudar, quem gosta de vinho gosta de se aprimorar, quem gosta de vinho, antes de gostar de beber, pura e simplesmente gosta de absorver cultura. Então essa é uma boa dica, esse é algo interessante, vamos focar nisso, se gostamos de vinho, vamos estudar um pouquinho mais sobre vinho, vamos aprender um pouquinho mais sobre vinho para conhecê-lo de verdade e poder a gente ter noção daquilo que nós estamos consumindo. A nossa aula de hoje termina aqui. Nós teremos a próxima aula, está disponível também, já tudo liberado naturalmente. Na segunda parte, na segunda aula, nós vamos falar do terroir. Espero que tenha gostado. Eu aguardo vocês. Um abraço.